Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dermarte, o canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje o nosso tema vai ser dermatologia. Hoje vocês estão tendo aí uma rara visão dos meus cabelos all by natural, porque já tô 2 meses aqui sem cortar o cabelo na quarentena e já não tem mais jeito. Meu cabelo ele é assim, meio ondulado, meio encaracolado quando eu só passo a toalha e seco. Bem, mas enfim, fora esse visu diferentão, vocês vão ver aí comigo hoje um tema muito interessante que é sobre uma doença de pele que acomete muita gente agora no outono e no inverno. Quando o clima começa a ficar um pouquinho mais seco, se a sua pele seca junto, começa a descamar e coçar, ter aí áreas avermelhadas, irritadas que chegam a machucar, isso pode ser um problema, uma doença de pele, e nós vamos tratar dela aqui nesse vídeo. Isso acomete crianças e adultos, e se você tem ou conhece alguém que tenha, me acompanha até o final, porque no final desse vídeo eu vou dar dicas de como evitar esse problema, tá bom? Vamos lá? E de que doença nós estamos falando? Nós estamos falando da dermatite atópica. A dermatite atópica, eu vou explicar para vocês o que é. Como toda dermatite, é uma doença da pele que tem inflamação da pele. E a inflamação vem geralmente acompanhada de vermelhidão, descamação, ressecamento, pode ter inchaço e uma marca registrada da dermatite atópica é a coceira, o prurido, tá? Também marca registrada da dermatite atópica são algumas regiões mais frequentes que ela comete na pele. Pode acometer a pele toda? Pode, mas em geral ela começa predominantemente em regiões de dobras. Dobra de pescoço, dobra aqui entre o braço e o antebraço, a dobra atrás do joelho e pode se espalhar pegando o rosto e todas as regiões do corpo. Em geral, ela começa a se manifestar já nos primeiros meses de vida, porque tem uma determinação genética. Então pode ter casos familiares, os pais terem ou algum irmão ter, e a criança começa a manifestar, tá? Ela começa a manifestar nos primeiros meses de vida, os pais ficam muito preocupados, mas em geral é uma doença que costuma haver uma melhora na adolescência. Por quê? A dermatite atópica é um defeito da barreira da pele, então a pele falta ali um componente de defesa. E na adolescência, quando existe lá os hormônios, fazem as glândulas sebáceas produzirem mais sebo, parte desse sebo das glândulas sebáceas ajudam a proteger a pele e fazer essa proteção da barreira que está deficiente desde o nascimento, tá? Outra maneira de fazer isso é a gente tratar, mas eu vou falar do tratamento e das dicas mais para o final. As pessoas com dermatite atópica, em geral, têm alguns sintomas associados, não são obrigatórios, mas são muito comuns existir a associação com rinite alérgica e a asma ou bronquite. Por quê? Já que é um defeito genético, que falta uma barreira na pele, a gente precisa explicar para vocês que a pele é a nossa defesa externa contra o meio ambiente. Mas nas mucosas, que são a pele que tem por dentro, que defende o nariz por dentro, que defende toda a via aérea e chega até o pulmão, também existe uma pele chamada mucosa. E esta pele também tem essa deficiência. Então, muitas vezes, esses pacientes vão ter os sintomas respiratórios, que são a asma e rinite alérgica, né? Então, os pacientes, se você vê aí um paciente com alergia de pele que também tem alergia de vias aéreas, isso é muito comum. A gente chama de espectro atópico, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre como que é o tratamento da dermatite atópica. O tratamento da dermatite atópica envolve alguns cuidados muito importantes que você vai fazer em casa, essas dicas eu vou dar no final, mas o tratamento médico, dermatológico, o seu dermatologista vai te passar algumas orientações e tratamentos para tentar refazer essa barreira da pele que está deficiente. Então envolve aí muitas vezes o tratamento com cremes, o uso adequado de alguns sabonetes que eu vou explicar mais para frente e talvez até medicações via oral. Tá? O tratamento pode chegar até a internação hospitalar nos casos mais graves, então não é uma doença bobinha, ela pode sim se tornar mais séria. Pode envolver o uso de antibióticos, tanto tópicos quanto via oral, e pode ser necessário um acompanhamento com outros médicos, além do dermatologista pode ser necessário o acompanhamento do pediatra, o acompanhamento do alergista e até mesmo do oftalmologista, porque eu já tive paciente inclusive com úlcera na córnea de tanto coçar os olhos, tá? Então o tratamento da
dermatite atópica é um tratamento longo e demorado e você deve ter paciência. Por quê? Porque é uma luta ali sempre de refazer a barreira cutânea e proteger essa pele contra coisas que irritam ela no ambiente. Então você sempre precisa repor essa substância que não existe na pele desde o nascimento e você tenta fazer isso através de cremes. Agora eu vou falar finalmente das dicas aqui no final de como você prevenir os sintomas de dermatite atópica com algumas coisas que você pode fazer em casa. E quais são então as dicas que eu sempre dou para os meus pacientes com dermatite atópica, para as mães e pais e para os pacientes adultos? Algumas coisas são importantes para você proteger essa barreira da pele que já é deficiente. Então, número 1, com relação ao banho. O banho da pessoa que tem dermatite atópica deve ser um banho curto, muito curto, no máximo 5 minutos. Porque quanto mais tempo você deixar a água cair nessa pele, levar a barreira de proteção, a oleosidade natural da pele, mais vulnerável essa pele fica. Então é um banho curto. Quem gosta de tomar mais que um banho por dia, deve tomar muito cuidado se tiver dermatite atópica, porque a chance da pele ficar mais vulnerável e irritável é maior. Então naquelas crianças que são atazanadas, que precisam tomar mais que um banho por dia, sempre oriento os pais, você vai escolher um banho só para usar sabonete, no outro tem que ser só água e muito rápido. Segunda orientação do banho, o banho não pode ser muito quente. A água quente inflama mais a pele e tira mais oleosidade, então banho muito quente vai piorar o sintoma de dermatite atópica. Então o banho tem que ser morninho para frio, o que faz com que a criança ou o adulto até queira sair antes do banho. E isso é um ponto positivo, tá? Terceira dica do banho, eu nunca recomendo o uso de bucha no banho quem tem dermatite atópica. Bucha, tanto aquela vegetal natural quanto essas buchas sintéticas, esponjas, não são recomendáveis porque elas vão tirar mais a proteção da pele. Quarta dica aí de banho, o uso de um sabonete adequado. Nós dermatologistas em geral não gostamos dos sabonetes bactericidas nos casos dos atópicos. Por quê? Porque eles também matam as bactérias boas e causam um desequilíbrio da flora bacteriana na pessoa com dermatite atópica. Essa flora na pessoa com dermatite atópica já é aquela bactéria que vive naturalmente na pele, ela já é toda desequilibrada. E se você ainda joga um sabonete bactericida, você desequilibra isso ainda mais. Então o ideal para os pacientes com dermatite atópica são sabonetes específicos. A gente prefere os géis de banho sem sabão, ou seja, são géis que não retiram a barreira cutânea. Esses são os melhores para quem tem dermatite atópica, tá? E aí eu ou o seu dermatologista recomendamos um produto mais adequado e varia de pessoa para pessoa a marca a qual ela vai se adaptar. Alguns pacientes com dermatite atópica têm que ter outras restrições também, quanto à roupa. Então roupa, a gente sempre vai preferir roupas naturais de algodão. A lã costuma dar um pouquinho mais de alergia, os produtos sintéticos, tecidos sintéticos também. Então prefiro o algodão, tá? Uma outra orientação às vezes tem a ver com a alimentação. Eu não restringo a alimentação a princípio, mas se o paciente nota ou os pais notam uma sensibilidade que sempre que come tal alimento começa a coçar mais, então a gente começa a restringir. Isso é muito comum, por exemplo, com leite, né? Então isso tem que ser analisado caso a caso, não é para restringir todas as crianças, mas algumas crianças vão ter sim algumas restrições alimentares. Então aí são alguns cuidados que você pode ter em casa para evitar a dermatite atópica. E ainda com relação aos cuidados, é importante que lá na infância, quando a criança ainda está com alguns meses, os pais obedeçam muito ao pediatra na introdução dos alimentos. Tem pai que quer começar a introduzir alimentos fora o leite materno muito cedo, e isso vai fazer a criança com dermatite atópica sofrer mais. Então sigam as orientações do pediatra de quando introduzir cada alimento na dieta, porque isso vai interferir na vida da criança durante toda a primeira infância, a adolescência e talvez até mesmo na vida adulta. Esse é um cuidado muito importante. Essas foram as minhas dicas de dermatite atópica. Eu gostaria de dizer para você que se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você conhece alguém que essa informação pode ser útil, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva aqui embaixo e assinale o sininho. E aqui no canto vão aparecer as nossas outras redes sociais, o Facebook e o Instagram, onde a gente publica vídeos mais curtos e com outro conteúdo para vocês poderem seguir também. Eu deixo aqui o meu desejo de que vocês estejam bem nessa quarentena e depois dela. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.